adorar em espírito e em verdade. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que significa essa expressão tão famosa no meio gospel? Será que é possível adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar ou em qualquer circunstância? Eu consigo fazer isso sozinho? Será que eu preciso de um microfone em mãos e fazer parte de um ministério de louvor e cantar belíssimamente bem para poder adorar em espírito e em verdade? Bom, você precisa ficar comigo até o final para você aprender lições valiosíssimas para mim e para a sua adoração. Fica comigo que esse vídeo está muito legal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Eric França e esse é o canal Louvor Bíblico. Bom, se você perdeu o vídeo que eu ensinei sobre adoração, o que significa adoração, pare esse vídeo imediatamente e clica no card que vai aparecer aqui agora, porque você precisa aprender a diferença de louvor para adoração antes de assistir esse vídeo, tá? Então clica aqui, assiste lá e depois a gente volta aqui. Se você já assistiu e já entendeu o conceito de adoração, vamos continuar e falar sobre o termo em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito e em verdade? Bom, esse texto foi falado por Jesus e foi registrado no Evangelho de João, capítulo 4, né? Na famosa narrativa da mulher samaritana. Né? Só para relembrar, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas só para relembrar, Jesus conversava com essa mulher samaritana e ele pediu água para a mulher samaritana e eles começaram a conversar ali. Jesus pregou o evangelho da salvação para aquela mulher, né? E no meio da conversa ela pega e diz assim: olha, vocês judeus dizem que para adorar eu preciso ir ao templo. Já nós samaritanos dizemos que a adoração, na verdade, deve acontecer no monte, que é o Monte Gerizim. Então, fica a problemática nesse texto. Qual é o local correto onde se deve adorar? Naquela época, a problemática estava entre o templo dos judeus e o monte sagrado, considerado sagrado pelos samaritanos, onde era o local onde se deveria adorar a Deus, e essa problemática acontece hoje também. Qual é o local correto que nós devemos adorar a Deus? Será que na igreja? Na igreja é o único local onde a gente pode adorar a Deus? Será que no culto de domingo, no culto da manhã, no dia de semana? Será que eu posso adorar a Deus na minha casa? Será que é possível? Ou não, é só na igreja? Ou não, somente em casa? Onde devemos adorar a Deus? Essa é a pergunta que Jesus responde àquela mulher. Jesus responde esse grande problema da seguinte forma: nem neste monte, nem em Jerusalém. Jesus responde: nenhum dos dois, nem no templo, e ele era um judeu, e nem no monte. Nenhum dos dois lugares é adequado para uma perfeita adoração a Deus, né? E ele responde logo, e olha só o que Jesus diz para aquela mulher: vocês adoram o que não conhecem. Na verdade, essa é a raiz de todos os problemas que envolvem a adoração, a falta do conhecimento da natureza de Deus. E Oséias já vai dizer isso, que a gente erra, a gente peca, a gente cai porque a gente não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente peca por falta de conhecimento, né? E Jesus diz isso: vocês adoram errado porque vocês não conhecem o ser que vocês adoram. Simples assim. Então, quando eu falo de adoração, na verdade, conhecer a natureza do ser de Deus é o cerne da minha adoração. Então, para eu adorar de forma correta, eu preciso conhecer o ser ao qual eu estou adorando, né? Até mesmo para louvar, eu preciso conhecer. Imagina, você tem dois filhos, duas crianças. Você fala para uma assim: olha, elogia lá o seu irmão. A primeira coisa que a criança vai perguntar é: por quê? Por que eu vou elogiar? Qual o motivo do elogio? Todo elogio tem que ter um fundamento. Ah, eu vou elogiar por quê? Porque você passou uma prova, porque você foi bem, porque você está bonito, seu cabelo está legal, porque, sei lá, por que eu vou elogiar você? Tem que ter um fundamento. Então, para você elogiar alguém, você precisa conhecer seus feitos,
o que a pessoa fez, o que a pessoa faz, né, como ela se veste, você precisa ter algo para elogiar. Naturalmente, você não consegue elogiar alguém que você não conhece. Olha, fulano, elogia o fulano de tal da rua de trás. Mas nem conheço ele, como é que eu vou elogiar? Entendeu? O nosso problema é que a gente quer louvar a Deus sem o pleno conhecimento de sua natureza. Por isso que a gente precisa conhecer de Deus, conhecer os seus atributos, as suas perfeições, os seus feitos, né? E somente tendo o conhecimento das Escrituras, a gente vai poder louvar a Deus de forma plena, de forma consciente, certo? E Jesus continua o diálogo com aquela mulher falando bem assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui uma outra problemática. Jesus faz uma afirmação. A afirmação é: Deus é espírito. Ora, se Deus é espírito, ele precisa ser adorado de acordo com a sua natureza. Então, se Deus é espírito, ele precisa ser adorado em espírito. Logo, como eu, um ser carnal, um ser pecador, posso adorar um ser espiritual? É possível? De acordo com o ensinamento de Jesus, não. Não é possível. Eu não consigo, com a minha carne, com a minha concepção, com a minha própria vontade, adorar a um Deus que é espírito. Se Deus fosse carnal, se Deus fosse uma pessoa física, se Deus tivesse um corpo físico, aí sim eu poderia adorá-lo de igual maneira. Afinal de contas, eu sou carnal e Deus ao qual sirvo é carnal. Então eu poderia. Mas não, Deus é espírito. Deus não tem corpo, Deus não tem uma forma, né? Por isso que não é possível fazer uma escultura, uma imagem de Deus, porque Deus não tem forma, Deus é espírito. Então eu preciso adorá-lo da mesma maneira. Agora a pergunta que fica é: como adorar a Deus em espírito e em verdade? Bom, gente, a grande verdade é que tanto os judeus quanto os samaritanos na época perderam o foco no que diz respeito à adoração. Eles começaram a dar mais importância aos cultos, aos rituais, aos sacrifícios, do que a condição do coração do adorador. E é nesse ponto que Jesus chega. Então ele quer dizer o seguinte: o que adianta, por exemplo, lá em Malaquias, o profeta repreende os sacerdotes que ofereciam para Deus sacrifícios defeituosos. Então, os sacerdotes se preocupavam mais com o sacrifício do que a condição do próprio sacrifício. Então, eles ofereciam animais cegos, defeituosos, doentes, acreditando que estavam adorando a Deus da forma correta. E o profeta foi lá e repreendeu: não é bem assim. Não é assim que se deve adorar, né? Então, o nosso coração é o que importa na adoração, né? Os fatos externos, corpóreos e físicos são secundários no que diz respeito à adoração. Então, como adorar a Deus em espírito? Confira comigo o que Jesus disse lá em João capítulo 3, Jesus diz assim: olha, em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ora, a única maneira de eu adorar a Deus em Espírito é ser nascido do Espírito. Ou seja, eu preciso do Espírito Santo na minha vida para adorar a Deus em espírito. Eu preciso do Espírito Santo. Então, eu, por minha conta e risco, não consigo adorar a Deus em espírito. Eu não posso, porque eu sou carnal. Então, eu preciso do Espírito Santo, certo? Para me levar a adorar da forma que ele precisa ser adorado. Veja o que Paulo falou aos Romanos, no capítulo 8. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede
por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ora, se eu não consigo orar como convém e eu preciso da ajuda do Espírito Santo, que dirá adorar? Então, para adorar da forma que convém a Deus, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Lá em João 16, Jesus diz bem assim, ó: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então, o próprio Espírito nos guiará em toda a verdade. Então, somente o Espírito Santo pode retirar de nós uma adoração em espírito e em verdade para agradar a Deus. Então, para adorar a Deus em espírito e em verdade, a primeira coisa que devemos fazer é conhecer a natureza de Deus, seus atributos, suas perfeições. Conhecer a Deus. E segundo, precisamos buscar o Espírito Santo em nossas vidas, para que ele possa retirar de dentro de nós a adoração que é devida a Deus. Bom, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu ou não compreendeu alguma parte, deixa nos seus comentários sua sugestão, o que você gostaria também para os próximos vídeos. Fique à vontade, tá bom? Deus abençoe você, a sua vida. Eu sou Eric França e você acabou de assistir mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Até a próxima.